história do Antônio Marcos. O Antônio Marcos foi assassinado a tiros. O corpo dele foi carbonizado dentro de um carro que nós mostramos ao vivo aqui no Balanço Geral. O Thiago Silva foi no meio da mata, com a polícia no dia. E o pior, a polícia descobriu que tudo foi planejado por um dos melhores amigos dele. Você acredita? Amigo? Que amigo é esse? Quase 1 ano e meio depois do crime, esse homem que chegou a confessar continua foragido. A emboscada envolveu a esposa, o cunhado e uma dívida de mais de R$500 mil. Ela ainda tentou ficar com a casa, que seria justamente o motivo de toda essa covardia. Quase 1 ano e meio depois do assassinato de Antônio Marcos Sutil de Oliveira, o principal mentor do crime permanece livre, impune. Segundo a polícia, Luciano Alice Ferreira armou uma emboscada para a vítima, planejou a execução e ocultação de cadáver. Ele falou assim, cara, onde você tá? Que a gente precisa resolver essa dívida. Eu falei, eu tô em casa. Aí ele chegou lá e entrou pra dentro. Normal, vamos conversar. Cara, você tem pra me pagar? Eu falei, cara, eu preciso que você espere mais um pouco. Aí ele se alterou e mostrou a arma. Nisso que ele mostrou a arma, eu já pulei nele. E meu cunhado tava do lado de dentro, eu gritei, ele já veio e conseguiu, que quando eu pulei nele, a arma caiu. Aí ele conseguiu pegar a arma, aí a gente deu disparo nele. O corpo foi carbonizado com gasolina. Eu tô assumindo e assumi no dia o que foi feito, entendeu? E se um dia a polícia me achar, sorte pra eles. Um crime cometido praticamente todo em família, ao lado de Luciano, a esposa, cunhado e um grande amigo. Cada um com uma missão clara: sumir com Antônio Marcos e uma dívida superior a R$600 mil. Essa pessoa próxima à vítima conta que Marcos era muito amigo de Luciano. Quando o rapaz precisava de ajuda financeira, Marcos era o primeiro a ser acionado. Desde Pix, né, que a gente pede para um amigo, né, às vezes um favor, até valores bem altos, até tratando de coisas de terceiros, né. Uma das dívidas, talvez a maior, foi de uma casa em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. O imóvel foi vendido por Marcos a Luciano e a esposa, Jéssica Marçal Rodrigues. Foi ela quem assinou a papelada. Segundo a família de Marcos, Luciano e a esposa pagaram apenas parte do valor da casa. O restante ficou acumulando juros, assim como outras dívidas. Os valores só foram aumentando e Marcos insistia na cobrança da dívida. Às vezes, Luciano pagava alguma coisa, mas na maioria ele prometia que um dia ia quitar e por aí. Foi então que em janeiro de 2024, a vítima conseguiu fazer um acordo com um amigo. Luciano ofereceu a casa que, anos antes, tinha sido comprada inclusive por ele, como parte deste acordo, para que, enfim, eles pudessem ficar em paz. A promessa é que ele entregasse o imóvel em 2 meses. Para convencer Marcos, Luciano chegou a enviar vídeos do interior da casa. Mas não derrotado, eu sou enviado pelas mãos divinas. Passaram-se os 2 meses prometidos e em março, Luciano marcou um encontro com Marcos para, enfim, fechar a compra da casa. A vítima não imaginava, mas era uma armadilha. Eram quase 4 horas da tarde do dia 25 de março de 2024, quando Marcos chegou até o endereço. Ele estaciona o carro em frente ao imóvel e desce. Essa é a última imagem de Marcos ainda com vida. Ele espera do lado de fora por alguns segundos e depois entra. Cerca de 20 minutos depois, uma movimentação. Um homem de branco sai da casa, entra no veículo, manobra e entra de ré na residência. Segundo a polícia, trata-se de Luciano. O carro foi estacionado com a traseira virada em direção ao portão não à toa. A ideia é que o corpo do Marcos fosse colocado dentro do porta-malas. E foi isso que eles fizeram. A partir daí, tudo mais rápido. 5, 6 minutos, o corpo já estava no porta-malas e os envolvidos no crime preparados para poder esconder o corpo. Foi então que eles foram naquela direção, percorrendo cerca de 40 quilômetros até a zona rural de São José dos Pinhais. A região é conhecida como Campo Largo da Roseira, que
Quem chegou primeiro por aqui, antes mesmo da polícia, foram familiares de Marcos, graças a essa mensagem enviada por Luciano. Nela, o homem aponta a localização do corpo em uma primeira confissão do crime. Ele falou pra família que ele tinha feito isso, que ele ia se entregar, né? Que ele não estava mais aqui na cidade, mas que ele ia se entregar e que ele tinha feito isso, pediu desculpa até em algumas mensagens. E ele mandou, né, pra família mais ou menos onde que estaria o corpo. Com a ajuda das autoridades, o corpo de Marcos foi encontrado 3 dias após o assassinato. Ele estava carbonizado dentro do próprio veículo. Começavam ali as investigações que em poucas horas teriam o primeiro avanço com a prisão de Leandro Marçal Rodrigues. Em depoimento, ele afirmou que não participou do assassinato, apenas ajudou Luciano a fugir e deu detalhes do motivo do crime. Apesar da confissão, a justiça decidiu soltar Leandro, que poucas semanas depois perderia a vida num acidente de trânsito. Enquanto isso, os outros envolvidos no crime fugiam das autoridades. Jéssica, a esposa de Luciano, por exemplo, fazia de tudo para sumir do alcance da polícia. No dia do crime, ela foi gravada comprando uma garrafa de álcool. A suspeita é que o líquido tenha sido usado para limpar a cena do crime. Já o irmão dela e cunhado de Luciano, Emerson Marçal Rodrigues, teria uma participação ainda maior no assassinato. Teria sido ele quem ateou fogo no carro de Marcos e, consequentemente, no corpo da vítima. Já Luciano foi quem atirou na nuca de Marcos. Por telefone, o homem alegou que o disparo foi feito numa tentativa de se defender. Ele estava alterado, armado, e se a gente não tivesse entrado em luta corporal com ele, eu e meu cunhado, e não tivesse tomado a arma dele, ele tinha matado a gente também. A polícia, no entanto, descarta a legítima defesa. Ele premeditou esse crime, foi uma família que organizou tudo isso. É possível visualizar o senhor Luciano, junto com a senhora Jéssica, comprando álcool e fósforo no mercado local próximo. Depois de um tempo, ele ainda volta e compra mais álcool para jogar no carro e tentar ocultar esse cadáver junto com o veículo. O senhor Luciano conversava bastante com a senhora Jéssica, sua esposa, falando sobre como seria a fuga, como ela deveria vender os bens da família, a casa, os carros. Jéssica e Emerson foram presos no início desse ano. Ela foi solta recentemente e usa tornozeleira eletrônica. Não pode sair de casa. Emerson permanece na cadeia, já Luciano está foragido. Além do luto e a espera por justiça, a família de Marcos tem tido que lidar com outro problema. Jéssica tenta na justiça ter direito à casa que foi palco do crime. Ela teria inclusive enganado os antigos donos do imóvel. Esse imóvel ele foi adquirido por Marcos de terceiros. E o Marcos, ele detinha procuração desses terceiros para realizar a venda desse imóvel. Então a Jéssica, enquanto foragida, ela contratou uma advogada e essa advogada ajuizou várias ações reivindicando a posse desse imóvel, todas de maneira irregular. Tanto é que ela procura esses antigos proprietários do imóvel, se apresenta como compradora desse imóvel e diz que está tudo certo com a compra e venda do imóvel, e até mesmo ocultando a morte de Marcos. E os herdeiros, acreditando ali, passando boa fé para o negócio, acaba transmitindo esse imóvel para o nome da Jéssica. Uma decisão recente da justiça reconheceu que a casa era de Marcos e, portanto, pertence aos herdeiros dele. Apesar disso, a situação ainda não está definida. Para os parentes da vítima, o que resta é esperar. Esperar principalmente pela prisão do homem por trás do assassinato e planejamento do crime. A gente quer justiça, né? O Luciano ainda tá foragido, então a gente quer justiça, a gente quer ajuda de se alguém vê ele em algum lugar, que entre em contato com a polícia, porque a gente quer justiça e quer paz, né? A gente já perdeu uma pessoa muito importante para a família, era a nossa base. Então a gente quer justiça e paz para a família. Olha, vai ter novidade desse caso no Cidade Alerta hoje. O Léo Gomes, o repórter, ele avançou nessa história e já me falou
que tem novidade. No Balanço Geral, amanhã a gente também vai trazer novidade dessa história. Desdobramentos, hein?